Agora a notícia agora é que 3 militares americanos foram mortos e outros 5 ficaram gravemente feridos na operação contra o Irã. O anúncio foi feito hoje pelo Comando Militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio. Segundo informações na rede social X, vários sofreram ferimentos leves por estilhaços e concussões e estão em processo de retorno ao serviço. Essas são as primeiras baixas norte-americanas desde que os Estados Unidos e Israel lançaram bombardeiros contra o Irã ontem. O Comando Militar não revelou detalhes sobre a localização ou a identidade dos soldados. E para a gente continuar repercutindo esses assuntos aqui na Record News, eu começo agora com Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Daqui a pouco o professor Leonardo então vem com a gente para repercutir o que aconteceu até agora e nos ajudar a entender, né, o que podemos esperar daqui para frente em relação a esse conflito. Enquanto o professor Leonardo se posiciona para conversar com a gente, eu volto a trazer imagens ao vivo de Paris, na França. O que nós estamos acompanhando neste momento na capital francesa é um grupo de pessoas em apoio à população iraniana que pede a queda do regime iraniano, né? Temos a confirmação da morte de Ali Khamenei, o ayatollah supremo do Irã, mas agora a sucessão dele põe em dúvida o que vai acontecer daqui para frente, se o regime permanece o mesmo ou se será enfraquecido. Quem nos ajuda então a responder essa pergunta é ele, Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, boa tarde, obrigado por estar com a gente aqui na Record News. Boa tarde, Jonathan, boa tarde a todos que nos escutam. Eu que agradeço o convite. Professor, então é isso, né? A queda de Ali Khamenei, a morte dele, confirmada pelas autoridades, inclusive iranianas, e agora um novo sucessor. O regime enfraquece ou permanece o mesmo, professor? Eu acho que essa pergunta é essencial e, de alguma forma, a gente tem que observar, né, que o regime iraniano, já com a presença do Ali Khamenei, ele já tinha duas facções, dois lados. Khamenei representava exatamente uma espécie assim de mediação entre esses dois lados. Porém, ele tinha bastante idade, 86 anos, e haviam fortes reclamações de que ele demorava muito no processo decisório, que isso atrasava, que as revoltas eram motivadas por isso. Enfim, né? A resposta do regime foi muito rápida na escolha de quem vai sucedê-lo com plenas funções. Eu acho que quando a gente olha para a realidade iraniana, a gente precisa reconhecer alguns fatos, né? O primeiro deles, e eu acho que é obrigatório a gente enxergar isso, é que o Irã não é a Venezuela, né? São situações completamente diferentes. Imaginar que as situações são assemelhadas é um erro grave, né? O Irã tem uma estrutura militar bastante consistente e agora vem o ponto essencial, e uma estrutura de segurança para o regime que já provou sua eficiência. Esse é o ponto, Jonathan, né? Uma das facções, são duas, uma das facções do regime é exatamente a facção da Guarda Revolucionária. Durante os protestos que começaram no final de dezembro, 28 de dezembro, e cresceram muito em janeiro, se teve uma ideia exata do poder da Guarda Revolucionária. A Guarda Revolucionária matou pelo menos 5.000 iranianos e encerrou os protestos, né? Da forma mais violenta, autocrática, horrível, né? Mas o fato real é que deu um recado ao mundo, né? Qual é o recado? O Irã tem... A gente gosta, a gente não gosta, isso é outro problema. O Irã tem uma estrutura de poder consolidada. Isso vai continuar. Não adianta a gente imaginar grandes alterações. A Guarda Revolucionária tem um controle completo do território iraniano nos seus pontos mais sensíveis. Exemplo, ela tem 16 quartéis, isso é reconhecido pelo New York Times, pelo Washington Post, a mesma matéria. Ela tem 16 quartéis na região de Hormuz. O quartel-general da Guarda Revolucionária é na área mais sensível do Irã. Isso é um recado claro.
São mais de 600 mil homens. Portanto, isso não tem nada a ver com a força armada iraniana. É uma espécie assim de guarda do regime. Isso vai continuar. Imaginar que os bombardeios ou que situação concreta vai alterar isso é muito difícil. É claro que nós temos uma anteposição a isso, uma área, um lado do regime era a área guarda revolucionária, o outro lado é o presidente Pezeshkian, é principalmente o Aragache, que é o chanceler, que tem uma outra visão. Eles querem negociar com o mundo externo o fim das sanções, exatamente para melhorar a situação interna no Irã, econômica. Então, um está preocupado com a manutenção do regime, essa ala grande e forte, essa outra ala está preocupada com a economia. Na prática, isso é um sinal forte de que o regime teocrático iraniano seguirá independente de quem for o seu sucessor. Esse nome que está aí é um sucessor transitório. Azalat é um sucessor transitório. Ainda o Conselho de Guardiões ainda vai escolher quem será efetivamente sucessor do Ayatollah Ali Khamenei. Professor, o programa nuclear iraniano sempre esteve no centro do debate, justamente por não se ter muito conhecimento sobre como esse programa era administrado pelo Irã. Se de fato é apenas uma questão de energia ou se iria além, colocando em risco aí outras potências mundiais por conta do uso indevido deste programa nuclear. A partir de agora, do que ocorreu em território iraniano, é possível prever uma presença maior da comunidade internacional para que possa, de fato, em loco, checar as instalações e verificar qual é a situação lá? Jonathan, você tocou no ponto central do desrespeito ao direito internacional que toda essa ação militar aconteceu dos Estados Unidos no Irã. Como chamou a atenção o editorial do jornal New York Times, atenção, não sou eu ou você falando, é o editorial do New York Times, com uma pergunta simples. Senhor presidente, por que o senhor iniciou esta guerra? Né? A resposta tem duas situações que respondem exatamente ao teu ponto. A primeira é que o presidente não conseguiu a autorização do Congresso, aliás, nem pediu. Ele está fazendo uma guerra sem autorização do Congresso. Isso é inconstitucional nos Estados Unidos. Segundo, estavam em curso negociações com os iranianos. O ataque ocorreu, vamos falar do horário iraniano. O ataque ocorreu às 4h30 da manhã de ontem, sábado. Às 9 horas da manhã de ontem, sábado, no horário do Irã, só que em Genebra, estavam se organizando a 4ª rodada das negociações. A tua pergunta é interessante, porque na rodada das negociações, o Irã já tinha feito algumas ofertas exatamente sobre isso, sobre essa questão, inclusive das inspeções internacionais. Sabe, Jonathan, o que é interessante é que nas conversas anteriores, nas 3 rodadas anteriores, haviam representantes da AIEA, a Agência Internacional de Energia Atômica, que estavam lá exatamente para organizar as futuras inspeções. Olha que coisa. Então, você está fazendo uma negociação e que a questão era o acordo nuclear está avançando, o Irã tinha feito propostas sobre isso e estava presente alguém que iria fiscalizá-lo. No meio dessa negociação, apesar dessa negociação, os Estados Unidos atacaram. Então, isso contraria, é o que diz o editorial do jornal New York Times, contraria completamente o direito internacional. Você não pode estar fazendo uma negociação com alguém, não encerrar essas negociações, não fechar e atacar teu interlocutor. Isso não existe. Foi o que aconteceu. Do ponto de vista do que você falou, as propostas iranianas já estavam na mesa sobre o ataque. O Irã propunha retomar o acordo de 2015. O que o Irã dizia? Pegar aqueles 440 quilos de urânio enriquecido a 60%, quando você enriquece urânio a 90%, que você faz a bomba atômica. Mas o urânio, nesse caminho, com 60%, e entregue esse Irã
para um outro país tomar conta, que é o Oman. Né? Então, já havia um prenúncio de organização desse acordo dessa contenção do programa nuclear iraniano. Apesar disso, ocorreu o ataque. Agora, depois do ataque, é provável que então vai atacar mais o acordo nuclear? Não. Eu acho que provavelmente aquela facção que quer o fim das sanções vai sentar na mesa de novo e vai dizer, olha, vamos chegar a um acordo sobre isso. Tudo que o Irã quer é o que a maioria dos países tem. O Brasil faz a mesma coisa, que é um enriquecimento de urânio até 5% para fins médicos e fim de geração de energia elétrica. Isso está aí à vigia, isso é presente no mundo inteiro. Então, eu acho que o Irã só vai mais nessa linha porque sabe que é muito sensível o tema do desenvolvimento do acordo nuclear, de um programa nuclear. O senhor tocou num ponto importante, né, que é em relação à autonomia do presidente americano Donald Trump em tomar decisões que muitas vezes colocam o próprio país em risco, né? E, de encontro a essa notícia, tem a informação de que democratas querem votar no Congresso medidas que barrem Trump de seguir tomando atitudes ou decisões que têm consequências graves, né? Professor, desse ponto de vista, né, quais consequências poderiam surgir para Donald Trump em ter atacado a Venezuela com a captura de Nicolás Maduro, agora ter feito esse ataque contra o território iraniano? Ele poderia ser alvo de um processo de impeachment, por exemplo? Isso é possível, sim, mas eu acho que a notícia mais importante, quando a gente analisa isso, vocês acabaram de dar. Você acabou de dar a notícia enquanto eu aguardava aqui. 3 militares norte-americanos morreram. Esse ponto é muito sensível, porque o ponto central da autorização do Congresso, por que precisa autorização do Congresso? Porque você vai colocar em vida risco de soldados americanos. Já aconteceu, eles já morreram. Então, de alguma forma, a responsabilização do presidente Trump sobre isso, conforme o editorial do New York Times avisou. Quem quiser dar uma olhada no editorial, é público, sem nenhum problema. Como disse meus alunos, dá um Google lá que você encontra. Foi anteontem o editorial. Né? E o editorial diz basicamente isso que você pergunta. O presidente Trump tem responsabilidade com o Congresso. Ele não pode fazer uma guerra que coloque em risco vidas americanas sem autorização do Congresso. Isso está na Constituição. Não é uma posição atual, é regra constitucional. Então, portanto, ele pode ser responsabilizado, sim. Se isso vai provocar um impeachment, vamos devagar. Eu acho que, de alguma forma, ele ainda tem maioria no Congresso para impedir, mas ele tem também vários representantes republicanos que colocam em dúvida essa urgência dessa guerra. Aliás, o editorial do New York Times a que eu estou me referindo, que faz essa pergunta, por que o senhor fez essa guerra, faz uma insinuação forte de que a guerra tem motivos eleitorais. Não são nem políticos e muito menos militares. Porque você estava negociando com o Irã. O que aconteceu é que o presidente Trump precisava de um motivo para enfrentar as eleições de novembro. E, percebendo isso, o primeiro-ministro israelense Netanyahu, há 5 dias atrás, foi a Washington pressionar o presidente Trump para atacar o Irã, porque ele, Netanyahu, tem também razões eleitorais. Ele vai enfrentar uma eleição em Israel em outubro. Se ele se apresentar para os eleitores israelenses como o salvador da pátria, aquele que domou o Irã, ele ganha a eleição. Se ele não tiver uma eleição, provavelmente ele vai perder. Desculpe, se ele não tiver uma guerra, provavelmente ele vai perder. Portanto, era do interesse eleitoral, tanto de Trump quanto de Netanyahu, essa guerra que aconteceu quando se estavam os dois lados sentados na mesa de negociação, ao arrepio de todo o direito internacional. Você tem toda a razão. É bastante provável, sim, que haja uma ação no Congresso americano cobrando responsabilidade do presidente. Se isso vai redundar em impeachment, acho difícil, mas que os republicanos vão oferecer um número suficiente para que a questão apareça, não há dúvida nenhuma.
Professor, quando a gente olha para um ataque dessa magnitude, né, que levou à morte do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, a gente pode prever que houve muito planejamento por parte de Estados Unidos e de Israel para que conseguisse alcançar esse objetivo. Esse ponto é outro ponto importante. Os militares americanos estavam absolutamente em dúvida sobre esta guerra. Todos os militares americanos, todos, é um exagero, os militares americanos deram constantes sinais de que precisava de mais preparação, de mais efetivos, de um comando, de um tempo maior para que a guerra fosse efetivamente levada a cabo com toda a necessidade. Para você ter uma ideia disso, não havia possibilidade de transporte de aviões para esses ataques, foi necessário tirar aviões da proteção europeia para levar para o Golfo Pérsico para fazer esse ataque. Então, portanto, foi muito apressada a manobra. Todo o sucesso, o efeito, porque a gente viu e ganhou muita dimensão a morte do Ali Khamenei. Ontem, pela manhã, a aviação israelense atingiu e matou o ministro da Defesa e o chefe da Guarda Republicana. Então, tudo que você vê de eficiência nos ataques, o ataque ao palácio, tudo mais, é da aviação israelense. Israel tem um efetivo controle dos céus iranianos. Todos os analistas militares dizem o mesmo, que os céus de Teherã pertencem a Israel. Nós vimos isso. Israel foi especialmente produtiva, eficiente. Eu ousaria dizer que hoje, provavelmente, o exército israelense, as forças de defesa de Israel, que lá são coligadas, exército, marinha e aeronáutica, provavelmente são uma das mais eficientes do mundo hoje, porque estão em combate com o que há de mais moderno. E elas foram eficientes para atacar o Irã. Os Estados Unidos, as forças militares americanas pediram contenção. Então, de algum modo, essa tua pergunta é básica. Né? Os Estados Unidos não estavam suficientemente preparados, como os próprios militares pediram, mais tempo para esse ataque. Quem estava eram as forças de Israel. Professor, como é que fica a segurança na região, né? A gente acompanha aí países vizinhos que foram alvos de ataques iranianos, onde havia ali bases americanas. É claro que há um nível de tensão nesse momento, porque não sabemos ainda como serão os próximos dias. Numa eventual escalada da tensão, realmente a situação pode se agravar ainda mais. Não há dúvida. A escalada da tensão pode ser muito maior e nós temos que levar em conta o seguinte, tá? Não é só a escalada de tensão pelos ataques que o Irã fez nas bases militares. Nós temos que prestar atenção no Oriente Médio como um todo, e que há uma possibilidade muito grande de um espalhar de protestos. Eu chamo a atenção para que já ocorreram protestos favoráveis ao Irã contra a guerra no Paquistão e no Iraque. Nós precisamos ter clareza de que o grande motivador da sociedade islâmica é a religião. Eles são divididos, sunitas e xiitas, eles são divididos, mas atenção, eles foram atacados. Quem os atacou não é da religião islâmica. Isso pode... Todos os analistas também repetem esse mesmo alerta. Cuidado. Você tem uma região bem expandida, com inúmeros problemas, que pode sair do controle. Exatamente porque pode entender que o ataque é um ataque à religião islâmica. Se isso for compreendido dessa forma, a situação pode ficar bem grave, Jonathan. E essa pergunta tem todo o sentido. Não é? Como é que fica o entorno? Esses países árabes moderados vão reclamar porque receberam um bombardeio. Não, eles vão ter clareza que o bombardeio não é contra eles, o bombardeio é contra bases militares americanas. Isso vai ter peso, sim, e é um risco muito grande dessa situação sair do controle nesses outros países. Isso não é conveniente a ninguém.
Professor Leonardo Trevisan, muito obrigado pela entrevista, por o senhor estar com a gente nesse domingo aqui na Record News. Uma boa tarde, boa semana ao senhor. Eu é que agradeço a entrevista.